Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. E que goleada do Flamengo no Atlético Mineiro na Arena Gonzalo Plata, arena que a gente guarda com muito carinho, aquela cavadinha do Plata, um golaço que ele fez para dar a Copa do Brasil pra gente, né? O Atlético Mineiro, que é nosso pato, nosso freguês, acho que eles não vencem a gente desde aquela Copa do Brasil do ano passado, que ganharam de 1 a 0 no Maracanã. E desde lá a gente empatou com eles na Arena MRV, ganhamos na Copa do Brasil, ganhamos agora no Brasileirão. E o Flamengo hoje foi muito letal, né? São jogos que o Flamengo começa bem. Assim, nos últimos jogos, nos últimos 5, acho que 4, o Flamengo nos primeiros 10 minutos abriu o placar. Então o Flamengo é muito letal, o Flamengo cria muita chance para matar o jogo logo. Como foi hoje, né? Porque o Flamengo cria 3 chances, 4 ali no primeiro tempo, mata o jogo ali mesmo. O Atlético tenta sair no segundo tempo e não consegue. Né? A gente consegue fazer um breve resumo desse jogo assim. E o Flamengo vai lá no finalzinho e faz o 4 a 0 com o gol do Pedro. Então o Flamengo do Léo Jardim, diferentemente do Flamengo do Felipe Luiz, que queria controlar o jogo com posse de bola, não deixar o outro time criar, esse Flamengo deixa o outro time criar. Dá até um pouco de conforto para o outro time criar, porque o Atlético hoje teve mais de 15 finalizações, só que não acertava o gol. Né? As poucas finalizações que acertava, tinha o Rossi, tinha a trave ajudando. Né? Teve no primeiro tempo ali uma chance que a bola bate no travessão, o Alexandre tira. Teve uma agora no segundo tempo que a bola tem o chute, o Rossi faz uma boa defesa, teve bola na trave. Então, ou seja, o Flamengo tem uma boa defesa, tem o Rossi no gol e ainda tem a sorte da trave, né? Então o Atlético não chegava tanto, quando chegava era um pouquinho perigoso, mas nem sempre. Diferente do Flamengo. O Flamengo teve menos de 10 finalizações, eu acho, se você for pegar a estatística geral, e fez 4 gols, né? Porque o Flamengo é letal. O Flamengo de Léo Jardim pode ser definido com essa palavra, diferente do Flamengo do Felipe Luiz. Por mais que no último jogo do Vitória, perdeu muita chance. Chance que não é para se perder. Hoje não desperdiçou. Hoje o Flamengo foi letal. Em, sei lá, 8 chutes, fez 4 gols. Então, o Flamengo hoje foi muito bem no jogo. Nesse sentido, de matar o jogo logo, né? Porque quando você abre o placar logo cedo, o torcedor espera você fazer logo o segundo gol para matar o jogo de vez. E foi o que o Flamengo fez. Porque logo aos 7 minutos, numa bela jogada, a Arrascaeta toca pro Samuelino. Samuelino dá um belo passe e Pedro, bem posicionado, só empurra pro gol. Abre o placar, 1 a 0 pro Flamengo. E ali o Flamengo já tinha um pouquinho de controle. O Atlético até tentava chegar, não conseguia. E o Flamengo aproveitava dessa chance perdida do Atlético. Eu acho que a jogada até saiu de um lance do Atlético, que eles tentam ir ao ataque. E acho que a bola vai para fora e o Flamengo arma o contra-ataque e faz o gol. E o segundo gol foi bem parecido, até porque o Atlético tem uma chance ali na área, um bate-rebate, um chute para fora, e o Rossi sai jogando rapidinho. E aí o Flamengo arma a jogada rapidamente, o Plata recebe a bola, vai por dentro, ele corta, acho que ele tira de 3, fez uma bela jogada do Gonzalo Plata, bateu colocado para fazer um golaço na arena dele. Né? Ele estava jogando em casa, tenho total certeza, jogou muito. O Plata hoje fez um ótimo jogo, recuperando a confiança dele, né? Porque desde aquela polêmica que ele teve de quase sair do Flamengo, aí também depois não voltou jogando tão bem. Agora eu acho que ele tá se recuperando sim, tá jogando melhor, tá tendo mais confiança. E o Léo Jardim tá dando tempo de jogo para ele, né? Isso que é bom. Então o Plata hoje jogou muito bem, tirou de 3, bateu colocado um golaço. Vai fazer o 2 a 0. E ali, quando o Flamengo faz 2 a 0, o Atlético sai mais pro jogo. Só que sai sem efetividade. O Atlético tentava chegar, tentava, e aí tinha chance perigosa, teve aquele chute que eu falei na travessão, teve uma outra defesa do Rossi, mas não chegava tanto. Impressionante que o Atlético tomando de 2 a 0, tentava e não conseguia, a bola não entrava. E aí o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, né? O até tem, porque é o Rossi no gol, chegou lá e a Arrascaeta faz o 3 a 0. Mano, pra matar o jogo de vez. 3 a 0 no primeiro tempo.
Já vimos jogos em que esse placar tomou virada, né? Como exemplo é o Botafogo, 4-3, 3-0 no primeiro tempo, depois o Palmeiras foi lá e fez 4. Mas o Atlético não é o mesmo time que o Palmeiras era em 2023. O Atlético, aliás, é um time meio. Eu não sei se era falta de confiança dos jogadores. Teve aquele negócio do Hulk sair do time, que ele até foi embora do estádio mais cedo, antes do jogo começar. Ele tava lá no estádio, depois foi embora. Não sei se isso atrapalhou a moral dos jogadores, o mental. Mas assim, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo não tem nada a ver com o Hulk. Até porque quem quer contratar o Hulk é o Fluminense. O Flamengo aproveitou, foi lá, foi pra cima, fez 3 gols logo no primeiro tempo, pra poder acalmar um pouquinho com o jogo, porque quarta-feira tem Libertadores lá em La Plata, na outra casa de Gonzalo Plata. Dessa vez é pelo nome. Então o Flamengo ali fazendo 3-0 no primeiro tempo, tava mais calmo, né? Pra poder relaxar um pouquinho mais no segundo tempo. Mas não relaxar tanto, porque o Flamengo relaxou muito. Assim, o Flamengo até os 20, 30 minutos de jogo não deu nenhum chute de gol. Eu acho que demorou pro Flamengo sair mais para jogo. O Flamengo tava demorando muito para tentar puxar o ataque. E aí o Léo Jardim fala, por que vocês recuaram tanto? Uma coisa é você recuar um pouquinho, você acalmar o jogo, você controlar a bola. Outra coisa é você ficar lá atrás, tomando chute o tempo todo. Então era bola na trave, era a defesa do Rossi e o Flamengo não saía pro jogo. Né? Também teve, logo aos 2 minutos, um carrinho que o Gonzalo Plata sofre e o juiz deu amarelo. Pra mim, aquilo lá foi vermelho, só que talvez a interpretação dele foi diferente porque não foi com a trave da chuteira. Se fosse com a trave seria vermelho. Ele dá meio que um chute no calcanhar do Gonzalo Plata. E aí nesse chute derruba o Plata, ele cai, sente, mas o juiz não deu vermelho. E aí o Flamengo com a posse de bola controlada, tomando um chute ou outro do Atlético, mas bem defensivamente e ofensivamente, faz as alterações. Então entra o Luiz Araújo, o Saul, Bruno Henrique, entrou o Vitão. O Vitão fazia um bom tempo que não jogava, não lembro de ver ele jogar. Não lembro se entrou mais alguém. E o Ayrton Lucas entrou também. E aí, com essas mexidas, o Flamengo voltou aí pra cima. O Flamengo voltou aí pro ataque, chegando, né? Tentando. E aí, uma bela jogada. Acho que o Luiz Araújo tinha espaço para bater. Ele toca acho que pro Everton Araújo. O Everton Araújo dá um belo passe. Que visão de jogo pro Pedro. Bem posicionado novamente, fazer seu segundo gol. E o Pedro, que é esse cara. Ele vai estar lá. Assim, o que a gente espera do Pedro não é um cara que vai buscar bola, igual, por exemplo, é o Gabigol. O Gabigol no Flamengo, ali em 2022, 2023, 2024, o que ele fazia? Ele saía muito da área, buscava a bola, não para fazer o pivô como o Pedro faz, mas para criar jogada. Então ele tentava fazer tipo um falso 9 e muitas vezes dava certo, não era toda hora. Então ele fazia muito esse negócio de sair da área, criar jogo e depois ir pra área. O Pedro não. O Pedro, quando ele sai da área, é pra fazer o pivô, pra fazer uma jogada de corpo, pra segurar a bola e girar. Então a gente vê a diferença. Eu tô citando o Gabigol aqui porque ele é um atacante recente que fazia isso. O Juninho, por exemplo, o Juninho fazia muito pivô, como o Pedro. Né? E aí o Pedro também bem posicionado, bate pro gol. Não tinha o que o Everson fazer. O Pedro faz o 4-0 e o Flamengo ali mata o jogo. E o Everton Araújo ainda tinha uma chance no último lance do jogo mesmo. Né? Um belo passe. Acho que o Lata ajeita de cabeça para ele. Ele domina. Ninguém do Atlético chega. E ele bate pro gol. A bola bate no travessão. Ali foi a última chance do jogo. E a chance de fazer 5-0 no Atlético Mineiro, né? O Atlético que, cara, eu não entendo essa decadência do Atlético de uma temporada para outra, porque em 2024 eles chegaram em 2 finais, perderam as duas, e no Brasileirão ficou lá embaixo, e aí no ano seguinte não consigo brigar em nenhum dos três, não consigo brigar em nenhuma competição, essa é a verdade, brigando no meio de tabela, né? E aí esse ano eles estão jogando a Sula, na Copa do Brasil eu não lembro contra quem eles jogaram, e no Brasileirão eles estão mais ou menos também. Então, assim, o Atlético é um time que tinha potencial, mas que, como o Botafogo, decaiu muito rápido. O Botafogo é outro exemplo disso. Porque em 24 o Botafogo é campeão do Brasileirão e Libertadores. Em 25 o Botafogo perde tudo. Eu acho que o maior feito do Botafogo em 2025 foi ter ganhado do PSG.
E em 26 tá pior ainda, tá todo mundo tá falindo, né? O John Textor lá devendo todo mundo, mais de 1 bilhão em dívidas. Então não dá pra explicar o Botafogo e o Atlético, que sai treinador, sai jogador, entra jogador e não muda nada. O Atlético e o Botafogo são um exemplo disso. Mas o Flamengo não tem nada a ver. O Flamengo tá bem, com as dívidas, tá bem. Acho que, tipo assim, de dívida deve ter uns 30 milhões só. Não sei, no máximo. Enquanto eles estão devendo 1 bilhão. E o Flamengo não é nem dívida, né? É só esse negócio de empréstimo, essas coisas, que tem que pagar, e aí fica lá como se fosse dívida, mas não é. Então, assim, o Flamengo tá bem, não tem nada a ver com isso. E tá na briga pela liderança. Tá a 6 pontos do Palmeiras? Sim, é verdade. Porém, o Flamengo tá com um jogo a menos. Ainda tem um jogo direto contra o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo não perde esse jogo direto contra o Palmeiras. E também não deve ganhar do Mirassol, porque é no Maracanã. E o Mirassol já não é mais esse time do ano passado. Então, assim, eu acho que o Flamengo deve alcançar a liderança ainda no primeiro turno. E aí, quando alcançar a liderança, é disparar. É não olhar para trás, só seguir correndo, senão o Palmeiras chega. E se o Palmeiras chegar, vai ficar igual ano passado, a gente contando rodadas para saber quando que o Flamengo pode ser campeão ou não. Preocupado, né? Ah, perdeu o jogo. Ih, Palmeiras virou líder, e agora? Então, assim, o Flamengo tem que fazer esse ano diferente como foi no passado. E o Flamengo tá bem esse ano, né? Com o Léo Jardim, teve só uma derrota no Brasileirão e em tudo, né? Com o Léo Jardim só teve uma derrota que foi contra o Bragantino. É, porém, o Flamengo jogou aquele comecinho ali com o Felipe Luiz e aí perdeu pro, se eu não me engano, perdeu pro São Paulo e aí empatou com o Inter. Venceu do Vitória mal. Então, assim, o Flamengo tá se recuperando daquele começo de ano ruim e tá se tornando um ano bom. Eu posso. Eu acredito que o Flamengo, no final do ano, a gente vai ver lá os dados e a gente vai ter esses 3 primeiros meses. O pensamento de. Pô, o ano começou mal, mas terminou bom, né? Porque a gente começa em janeiro, você quase sendo rebaixado carioca, fevereiro brigando para não cair, perde a Copa, perde Supercopa, vai estar mal no Brasileirão, aí tem demissão do Felipe Luiz, aí todo mundo começa a se preocupar, e aí chega lá o Jardim, coloca tudo no comando, tá bem, o time dele, a gente consegue ver que diferente do Felipe Luiz, ele não controla tanto a bola, com a posse, mantendo a posse. Hoje foi até diferente, porque o Atlético deu a bola pro Flamengo, o Flamengo teve tempo ali que estava controlando realmente a bola, mas assim, não é um time que domina a posse de bola como o Felipe Luiz era. E também não cria tantas chances como criava o Felipe Luiz. Porém, o Flamengo com o Jardim é mais letal. Então abre o placar cedo, tenta matar o jogo rapidamente. E a gente vê que tá dando certo por enquanto. Vamos ver nesse jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o Estudiantes, lá na Argentina. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe e comenta o que você achou desse jogo. É isso, espero que vocês tenham gostado e